Existe um lugar de plenitude, um lugar onde perdemos a noção de tempo e espaço, um lugar onde os medos se vão, onde as nossas vontades são entregues. Existe um sopro que muda o ambiente, que faz da tristeza alegria, o pranto em festa, o luto em vida. A presença é destacada em muitos contextos, mas sempre nos leva a esse lugar, sempre nos leva a Ele. É nesse lugar que encontramos direção, onde a vontade é revelada, onde o amor ganha forma. Há presença, lugar de inspiração, de intimidade, lugar de entrega, onde o pão é compartilhado e o Pai é revelado. É para esse lugar que fomos chamados. O nosso lugar à mesa já está preparado. Sejam bem-vindos à Igreja Édenes. Chegamos aí à parte final dessa série, chamado Bom Pastor e a Pastoral. Deus tem construído em nós, ao longo dessas semanas, uma espécie de enfrentamento, né? Onde assim, um olhar no espelho, né? Para que nós possamos ser reexaminados, para que a gente possa refletir sobre a maneira como nós temos valorizado os relacionamentos, o tipo de igreja que realmente agrada ao Senhor. Pegamos aí essa figura pastoral, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então a ilustração falando sobre um pastor e as suas ovelhas, não é algo exclusivo do Novo Testamento, mas é algo que percorre o Antigo, também alcança o Novo. Na primeira parte dessa série, falamos ali sobre advertências aos pastores de Israel, lembrando que os pastores de Israel vai variar com o contexto. Por vezes está falando sobre reis e príncipes, e em outros momentos vai estar falando sobre os sacerdotes daquele tempo. Então a gente não tinha o ofício pastoral como é o de igreja naquele tempo de Israel. Porém, especialmente o profeta Ezequiel e Jeremias vai utilizar essa palavra pastores, ou aqueles responsáveis pelo rebanho de Deus. E no Novo Testamento a gente já vai ter uma linguagem mais explícita sobre o bom pastor, que é Cristo, e as ovelhas. Agora tem algo interessante, irmãos, né, que é importante fazer essa ressalva teológica. Embora nós assumamos esse comportamento de pastores, aqui vamos dizer assim, os vocacionados e o rebanho, nas Escrituras nós não temos de maneira explícita no texto, nos textos que falam sobre pastor e rebanho, esse entendimento de que o pastor é o pastor local da igreja e que o rebanho é a igreja. A gente pressupõe que o rebanho é a igreja por algumas parábolas, mas todas as vezes que esse exemplo é colocado de maneira explícita, o bom pastor é Deus, o pastor é Deus, amém? Isso é importante, porque às vezes a gente força o texto sem perceber, né? A gente já cria ali os nossos pressupostos, vai empurrando. Bom, então esse modelo de pastor e rebanho não existe, de homem para homem, né? Vamos dizer assim, de filhos para filhos, existe. A Bíblia vai falar sobre o dom ministerial do pastor, e inclusive orientações sobre pastores. A questão só é que textualmente, de maneira exegética, quando o texto vai falar sobre pastor e ovelha, nos exemplos, ilustrações sobre um grande rebanho, a figura do pastor é sempre divina. E isso concorda com aquilo que nós iniciamos ensinando nessa série. O nosso alvo aqui não é fazer discípulos de nós mesmos. Amém? Nós até, vamos dizer assim, desestimulamos esse tipo de linguagem. Ele é meu discípulo. Nós não estamos aqui para fazermos discípulos de nós mesmos. Nós estamos aqui para fazer discípulos de Cristo. Então, aqueles que desenvolvem o ofício pastoral, do qual eu estou aqui como representante desses vocacionados, nós temos uma incumbência, vamos dizer assim, de pastoreio auxiliar. Nós estamos auxiliando o grande pastor, o bom pastor das nossas almas, que é o Senhor. Isso é importante, por mais óbvio que possa parecer, é importante que a gente tenha clareza. E isso também concorda com o que foi descrito em 1 Pedro capítulo 5, na segunda parte dessa série, dizendo ali que o rebanho é de Deus. Então o rebanho tem um dono, nós não podemos tutelar o rebanho, nós não podemos tutelar ovelha alguma, seja um pastor vocacionado perante a ovelha, ou seja, de ovelha para ovelha. Então ninguém deve controlar, manipular, tutelar, se assumir dono de ninguém, em hipótese alguma. Nós estamos aqui como comunidade, olhando para Cristo, buscando na sua palavra,
O alvo aqui é que nós possamos crescer em família. Isso foi dito na segunda parte dessa série, que está lá no nosso canal no YouTube. Que o alvo, irmãos, não é no final entregar para Deus uma hierarquia. O alvo é entregar para Deus uma família. Amém, irmãos? Esse é o alvo. Então as nossas relações, elas não se resumem a uma questão de superioridade e inferioridade. E vou falar pela terceira vez que eu falei na primeira e na segunda parte dessa série. Existe um ensino muito equivocado no que diz respeito à liderança, aos pastores ou pessoas que estão no ministério em relação, vamos dizer assim, aos demais componentes do rebanho, que é o conceito de autoridade espiritual. Uma coisa é a gente distinguir a autoridade a nível de liderança e de responsabilidade. Agora, a autoridade espiritual nós cultivamos a mesma, porque ela está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, eu não tenho mais autoridade espiritual do que você. E é justamente nesses ensinos equivocados que vai surgindo essas ideias malucas de cobertura espiritual, sabe, sujeição absoluta, essas coisas malucas, irmãos. Então não, nós compartilhamos de uma mesma autoridade espiritual. Amém? Porque a relação nossa não é de superioridade e inferioridade, nossa relação é de mordomia, é de servir uns aos outros. Então o ápice da comunidade não é uma hierarquia bem montada, o ápice da comunidade é a expressão da mutualidade. São mais de 300 ocorrências na Escritura sobre uns aos outros. Repete comigo, uns aos outros. Muito bem. De tal maneira que o alvo, o coração da nossa série é o quê? O bom pastor, ou seja, conhecer o coração do bom pastor, para que ele seja traduzido, e aí entra o trabalho dos vocacionados, né, no pastoreio, de serem modelos para o rebanho, para que esse coração pastoral do bom pastor seja traduzido em toda a comunidade. Então o alvo não é ser uma igreja que tem pastores, mas ser sim uma comunidade pastoral, onde todos provam de alguma dimensão de cuidado. Falamos também, isso é importante trazer uma ênfase, porque talvez seja um dos clímaxes dessa série, de que Deus apresenta para nós diversas formas de cuidado. Às vezes nós idealizamos uma forma de cuidado e desprezamos outras formas que chegam para nós. E isso nos dias atuais é um problema recorrente. A gente idealiza uma forma de cuidado, a gente idealiza uma forma de pessoas cuidando da gente, e quando maneiras mais singelas, mais simples se apresentam, a gente não dá o devido valor. Então a gente idealiza de que apenas as pessoas que estão de fato em posição de liderança que podem nos ajudar, ou pensamos que apenas os pastores têm as soluções para as nossas vidas. Isso é um grande equívoco, mesmo porque pastor está aqui para trazer alimento. Amém, irmãos? Ninguém é dotado dessa capacidade extrema de resolver todos os problemas. Nós não estamos aqui, irmãos, para entregar um resultado. Nós estamos aqui para produzir uma referência. Glória a Deus. Isso é algo que infelizmente é um desafio de toda igreja. É pensar que a boa liderança entrega resultado. A boa liderança entrega referência, irmãos. E a referência ela é testemunhada quando não dá resultado. Amém? É justamente no dia mal, quando o resultado não vem. Isso para que nós não caiamos num equívoco de uma relação de causa e efeito direta, entende? E mensurar a qualidade de um pastoreio, a qualidade de uma comunidade, apenas por quantitativos numéricos que nós conseguimos constatar. Isso é problemático, irmãos. Amém? Nós aqui, há longos anos, a bem da verdade, desde o começo da nossa história, a gente sempre, enfim, conseguiu contemplar auditórios lotados. Isso é bacana? É bacana, irmãos, mas é um indicador absoluto de saúde da comunidade? Em hipótese alguma. E quem pensa dessa maneira, está caindo num engodo tremendo. Então, os nossos indicadores, eles são distintos, amém? Os nossos indicadores têm a ver com cultura, tem a ver com presença, tem a ver com a percepção, com sensibilidade, tem a ver com quão humana está essa igreja. Afinal de contas, Jesus foi enviado aqui não para nos ensinar a ser anjos e muito menos a nos ensinar a ser Deus. Ele veio aqui nos educar a sermos seres humanos inspirados pelo Espírito, amém, irmãos? Então, a qualidade de uma comunidade a gente observa na sua sensibilidade, no quanto ela se compadece do vulnerável, do quanto que ela enxerga aqueles que socialmente são invisíveis, amém? Do quanto que as relações organizacionais, e aí sim, existe uma hierarquia para isso, não tem problema, mas o quanto que essas relações hierárquicas não estão contaminando a ideia de se construir uma família. E aí a gente vai observar diversas marcas. Então o nosso alvo, e esse alvo é incansável, tá? Isso não se resolve numa série. Essa série gera, obviamente, um despertamento, um refinamento. Para alguns essa série chega como uma vacina, é algo preventivo. Para outros chega como tratamento, corretivo, né? E tudo isso é para que nós não venhamos a perder de vista o modelo de igreja, o modelo de comunidade que Deus anseia. E o alvo é que nós sejamos pastorais. O alvo é que não apenas alguns poucos cuidem de muitos, mas que todos cuidem de alguns. Amém, irmãos? A sua maneira, com a boa porção que Deus tem te confiado. E hoje, irmãos, eu quero começar lendo aqui Mateus capítulo 18, do verso 10 ao 14.
gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós temos aqui o costume da primeira leitura bíblica a gente realizar de pé. Então, gostaria que você ficasse de pé por um instante. A gente faz essa primeira leitura de pé. Para aqueles que estão chegando, é um sinal, é apenas um gesto que a gente tenta convidar o nosso corpo, né, o nosso comportamento, a uma ação de reverência à palavra. Então esse é o momento onde a gente para tudo e foca em ler as Escrituras. Mateus capítulo 18, verso 10 ao 14. Vamos lá? Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua boa palavra. Como o salmista diz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a tua palavra. E nós nos aproximamos com humildade do texto bíblico e nós te pedimos uma vez mais sabedoria para manejar. Te pedimos a tua graça para que os corações estejam abertos, para que a palavra seja lançada num bom solo. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, você tem uma Bíblia, seja ela digital ou uma Bíblia de material impresso, muito provavelmente, ela não precisa nem ser uma Bíblia de estudo, mas muito provavelmente ela vai vir com uma referência, ou ela vai trazer uma citação, vinculando Mateus 18, 10 ao 14, com Lucas capítulo 15, que é justamente onde a gente vai conhecer ali aquelas 3 parábolas, né? As 3 parábolas que estão interconectadas. Jesus estava conversando com publicanos e pecadores, é interpelado por religiosos em Lucas capítulo 15, e ele vai trazer aquelas 3 parábolas que nós trabalhamos na série Parabólicos, amém? Aquelas parábolas conhecidíssimas, que ele vai falar sobre o pastor que tinha 100 ovelhas, amém? Que vai falar sobre as 10 dracmas, e depois vai falar sobre o pai que tinha 2 filhos, não é assim? Que vocês costumeiramente conhecem como a parábola do filho pródigo, né? A parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha que se perdeu. Só que isso é perder o referencial de vista. Ali está falando sobre a atitude do Senhor para conosco. Então a parábola é do pastor, a parábola era do proprietário das dracmas e a parábola é sobre o pai que tinha 2 filhos. E aí vem o fechamento com o entendimento do que Jesus estava querendo falar com tudo aquilo. Alguns vão trazer que Mateus 18, 10 seria uma espécie de ângulo da mesma parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, né, de Lucas capítulo 15. Alguns outros comentaristas vão dizer assim, olha, veja bem, nós não podemos precisar que realmente está descrevendo a mesma cena e apenas o evangelista aqui, Mateus, enxergou de um ângulo diferente, escreveu de uma maneira distinta de Lucas. O livro de Lucas, ele é o livro que mais tem parábolas, né, ele é carregado de parábolas. Então, aquela construção de 3 parábolas não se observa em Mateus 18. Então, é possível que a gente está falando de uma mesma cena, é possível, né, com ângulos distintos. Ou é possível que Jesus esteja tendo, em algum outro momento de fala, utilizando a mesma ilustração do pastoreio. Eu já quero só esclarecer 2 questões muito simples acerca desse texto. Primeiro, esse texto não é base para defender doutrina de anjo da guarda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque aqui a palavra de Deus vai dizer, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus, alguns utilizam esse texto, e de maneira equivocada, para defender aqui um anjo da guarda, que cada um tem o seu anjinho, né? E ele fica do lado da sua cama, amém, irmãos? Eu já conheci gente assim, normal, tranquilo, que diz, olha, o nome do meu anjo é esse, eu dei o nome para ele, amém? Tem tudo isso, né? Olha, o nome do meu anjo é esse, eu dei esse nome para ele. Então é uma maneira afetuosa e tal. Enfim, irmãos, não existe base nas Escrituras para esse tipo de interpretação. Essa citação aqui ela é colocada, ela não é repetida, e não existe outro texto para que a gente possa inferir esse tipo de defesa. A joia? Então aqui o alvo do texto não é falar sobre um anjo da guarda que acompanha cada um. A Bíblia nos garante, irmãos, que os anjos de Deus estão a serviço daqueles que creem. Então existe um ministério angelical invisível, eu creio, que atua em favor da igreja. Amém? Isso é um ponto, isso é um fato. Daí para se adequar um anjo para cada um, aí eu acho que extrapola, né, irmão? Amém? Então não é um anjo da guarda que está falando aqui, ok? Mas existe uma interlocução aqui de Jesus, deixando claro que há uma compreensão que parte de uma ótica angelical. Basicamente isso, então não dá para defender isso. E outro ponto que a gente vai discorrer é sobre os pequeninos. É muito comum a gente associar pequeninos a
crianças, é ou não é? Porém, as ocorrências da expressão pequeninos, elas são diversas. E, na maioria das vezes, pequeninos não significa crianças. Pequeninos aqui tem uma amplitude, tem um alcance maior, tá? Inclusive nesse texto. É possível você entender aqui como os pequeninos sobre todos aqueles que confessam a Cristo. É necessário que você o aceite como criança, que você o confesse como criança. Então todos nós espiritualmente, quando cremos no nome de Jesus, nós nos tornamos como crianças. Então é possível que esses pequeninos sejam aqueles que estão começando na fé. Dependendo do contexto, pequeninos vai falar sobre aqueles que foram enviados numa obra missionária. Há também a possibilidade de você olhar para pequeninos como aqueles que são vulneráveis, ou que estão vulneráveis. E é possível também de se incluir aqui as crianças, por serem vulneráveis na sua infância. Amém, gente? Então, só para que não haja um reducionismo no texto, quando esse texto em específico falando sobre pequeninos, não está especificando ou falando exclusivamente de crianças, é um conceito mais amplo. Poxa, pastor, mas eu posso aplicar, olhando para a questão infantil? Você pode, desde que você não restrinja. Ficou claro? Então o texto ele tem um alcance maior. E aqui o texto é muito claro. Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu. Interrogando, né? E se conseguir encontrar, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com 99 das que se perderam, que não se perderam. Então é importante que se destaque aqui, e óbvio, existe uma ressonância direta com Lucas capítulo 15, com a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Irmãos, nós tratamos aqui, o local mais seguro para uma ovelha é próximo do seu pastor. Juntamente com isso, significa que junto do seu pastor, ele estará junto do seu rebanho. Entenda, às vezes, eu vejo pessoas tentando trazer que a figura da ovelha, colocada como ilustração do rebanho, é porque a ovelha, ela é, vamos dizer assim, limitada cognitivamente, né? Então a ovelha é um animal meio tonto, então a obediência dela é cega, e é assim que a igreja deve se comportar. Isso não é verdade, irmãos. Em nenhuma das ilustrações das escrituras que vai falar sobre o pastor, e essa figura do pastor com as ovelhas é sempre de Deus, nunca é colocado numa questão, embora Deus seja infinitamente mais inteligente que nós, mas nunca é colocado nessa relação de superioridade e inferioridade cognitiva, amém? Então não, o alvo de Deus não é que você seja uma ovelha tonta, amém? Uma ovelha que obedece porque tem que obedecer, e sem assimilar nada, sem refletir nada, sem conjecturar nada, simplesmente faz. O alvo de Deus não é que você seja um animal. O salmista em Salmos 32 vai capturar isso muito bem. Ele vai dizer assim, olha, o Senhor, eu vou te instruir, eu vou cuidar de você, vou caminhar contigo no caminho, vou te preservar. Não quero que você seja nem como um jumento e nem como um cavalo, que precisa de cabresto para ser conduzido. Então o alvo de Deus não é nos encabrestar, amém? Senão ele iria contrário à proposta de nos libertar. Amém, irmãos? Então isso aqui é um ponto central. Então o comportamento de ovelha aqui envolve, nós tratamos em Salmos 23, na mensagem passada, relação de dependência. Uma ovelha depende do pastoreio. E mais uma vez, o pastoreio aqui não são as figuras humanas, do pastoreio divino. Nós dependemos da figura do bom pastor, o Pai, o Senhor das nossas vidas. Nós dependemos dele para que nós possamos encontrar um local de segurança, para que nós possamos ser orientados nessa vida. Uma ovelha, ela se desorienta rapidamente. Então o local de segurança para ela é próximo do bom pastor e em meio ao rebanho. Amém, irmãos? Ainda em João capítulo 10, não precisa abrir lá, mas Jesus vai trazer uma expressão muito forte, do versículo 6 em diante, dizendo, eu sou a porta, certo? Eu sou a porta. E olhando do ponto de vista histórico, no primeiro século, enfim, e até para trás, nos séculos antes de Cristo, no Oriente Médio Antigo, o pastor, quando ele, no meio daquela vegetação que era um terreno hostil, inóspito, quando ele ia separar a ovelha para descansar ou para passar a noite, ele procurava um local amontoado de pedras, assim, uma espécie de cercado, e ali ele chamava esse local de aprisco, que era o local onde as ovelhas iriam repousar para que no dia seguinte seguisse missão. E evidente, como era uma estrutura natural, não tinha uma porta específica, que a gente fala em porta, a gente já pensa em algo que abre e fecha. Então, quem era a porta? O próprio pastor. Então, as ovelhas ficavam dentro de uma redoma assim, rochosa geralmente, e o pastor se colocava na única brecha, certo? Ali ele se colocava, ou seja, ele era a porta, para que nenhum animal feroz pudesse entrar, e para que nenhuma ovelha desorientada viesse a sair. Então, a ilustração de pastores e ovelhas, do bom pastor e do rebanho, é justamente esse. Então, repete comigo, dependência do bom pastor e vida em comunidade. Amém, irmãos? Então isso aqui é importante e essencial para nós.
Não existe uma vida de igreja que seja saudável, que não tenha como central a figura do bom pastor. É o pastoreio central, vem dele. Os vocacionados para o ministério, mais uma vez, eu estou aqui como representante de um, tem esse papel de traduzir o coração do bom pastor, mas jamais de tentar ser o bom pastor. Deu para entender ou não? Nós temos que ser reconhecidos como referenciais do bom pastor, mas jamais tentar ocupar o lugar que é exclusivamente de Deus. Nós não temos esse potencial messiânico de salvar as pessoas. Isso é exclusivamente de Cristo. Nosso papel é de orientar. Nosso papel é de, como referencial seguro, trazer as pessoas, dar visibilidade às marcas de Cristo. E mais uma vez, isso começa aqui nos vocacionados. Mas o alvo é ser traduzido em toda a comunidade. Para que a comunidade respire Cristo. Para que a comunidade dê visibilidade a Cristo. Amém? Desprovido de interesse, desprovido de egolatrias, desprovido dessa ideia maluca de, olha, eu sou autoridade espiritual, então você... Não, isso é coisa de maluco, irmão, amém? Aqui a gente está buscando saúde. Então, quando nós sentamos na mesa no mesmo nível, isso não gera em quem está na posição de liderança uma situação de ameaça, está me entendendo? Olha, estou me sentindo ameaçado porque estou sentado no mesmo nível da mesa. Em hipótese alguma, irmãos. No modelo de Cristo, quando todo mundo está de pé, ele senta, né? E quando todo mundo senta, ele se ajoelha para lavar os pés. Então, Jesus deixa muito claro para nós que o modelo de liderança dele não é conhecido pela autoridade, é conhecido pela humildade. Amém? E essa autoridade é conhecida na humildade. Por isso que ele vai dizer que ele mesmo sendo rei não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, a humildade é a marca da liderança de Cristo e deve ser a nossa marca. Assim como, qual era a marca do tratamento de Jesus com as pessoas? Mansidão e humildade. Porque o meu coração é manso e humilde. O que significa isso? Que o fluxo natural de Jesus era mansidão e humildade. Disse aqui em outras mensagens, vou dizer de novo, Jesus era gente boa, irmão, amém? Jesus não era enfesado, irmão, amém? Não, mas Jesus virou a porta, chutou e estralou o chicote, uma vez, amém? Ou seja, pode ser até que tenha acontecido outras vezes, mas isso era o incomum, necessário, era necessário, mas era o incomum. Então Jesus não era conhecido pelos momentos onde ele virava as coisas e quebrava tudo. Mas quando necessário, para se contrariar a imoralidade, ele agia dessa maneira, incisiva. Mas o fluxo natural de Jesus era o quê? Ser gente boa, irmão, amém? Era bacana estar próximo de Jesus, era legal estar com Jesus, irmãos. A resenha era forte, amém? Então, mansidão e humildade. Esse é o modelo que nós estamos procurando. Eu quero trazer aqui uma frase do reverendo Richard Baxter. E ele vai dizer da seguinte maneira, nessa perspectiva de pastoreio divino e cuidado que nós temos por responsabilidade. Baxter é um puritano, né? Imaginou as palavras de Jesus Cristo para nós. Palavras dele. Eu morri por elas, as ovelhas, e tu não cuidarás delas? Elas foram dignas do meu sangue, por que não seriam dignas do teu trabalho? Eu fiz e sofri tanto pela salvação delas, e estava disposto a fazer de ti um colaborador, e tu recusarás o pouco que foi colocado em tuas mãos? Amém? É para refletir, né, irmãos? Porque por vezes a gente pensa assim, e eu vou ser muito sincero, eu fico muito triste quando eu vejo algumas lideranças, graças a Deus isso nunca aconteceu aqui, mas lido com muita gente, a gente percebe isso. Quando, infelizmente, tem pessoas, irmãos, que são difíceis, têm uma personalidade um pouco mais complexa, não é? E rapidamente eu vejo lideranças que pegam e falam assim, olha, tá vendo? Nem Jesus agradou todo mundo. Olha lá, Judas andou com Jesus e olha o que virou. Irmãos, eu acho isso tão ofensivo, você tentar colocar um rótulo de Judas, o traidor, que tinha um cunho profético no papel dele, para uma pessoa que por vezes dá trabalho. E tem pessoas que dão trabalho? Umas não, um monte. Amém, irmãos? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Tem pessoas que rapidamente vão absorver as coisas, tem pessoas que vai levar mais tempo, cada um do seu jeito. A questão é, qual é o nosso termômetro de desistência? Será que no primeiro trabalho, no primeiro não concordar, a gente já abre mão? Não me parece correto, não parece adequado, não me parece correspondente à maneira como Jesus se entregou. Jesus, ele derrama cada gota do sangue por cada uma das ovelhas. Como que nós podemos reprimir o trabalho que nós temos por elas? Ou devemos ter o cuidado em favor delas? Você precisa entender, irmãos, que no cristianismo nós não definimos a quantidade de milhas que nós vamos caminhar. Quem define a quantidade de milhas é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu estava ouvindo esses dias uma entrevista do pastor Ziel Machado, pastor da igreja metodista, e ele diz da seguinte maneira, olha, quem tem ao Senhor como pai, não pode ficar escolhendo quem é o irmão. Glória a Deus. Bateu doído, né, irmão? Então é isso. Então nós pertencemos a uma mesma família. Se eu começo a enxergar uma ruptura entre eu e meu próximo, não existe essa ideia de estar bem com Deus e estar mal com o próximo. Isso é incoerente. Isso é incoerente. Por quê? Porque a proposta de pastoreio, ela é ampla e completa. Coração do bom pastor
e em comunidade. Amém? Então não é eu e o pastor e o resto do rebanho. Não, eu não gosto, isso aí não é para mim. Esse negócio de operação coletiva já não é para mim. Esse negócio de comunidade dá muito trabalho. Eu quero só o meu tete a tete com o pastor. Imagina na figura aqui da parábola, né? E a parábola é uma ilustração. Você de repente está lá, não, eu não gosto de caminhar com ovelha, eu quero ficar sozinho. Aí o pastor te encontra lá, ele deixa as 99 e te encontra. Aí você fala assim, então pastor, isso aqui foi um plano maquiavélico, eu queria você só para mim. Ok? Então, seguinte, eu tenho algumas coisas para te oferecer, você não precisa voltar, fica tranquilo, está comigo, amém? É quase que tentar manipular o Senhor para que agora Ele fique orbitando as suas vontades. Irmãos, não se vive em comunidade colocando os seus interesses à frente dos outros. A gente vive em comunidade, pelo menos de Cristo, abrindo mão dos nossos próprios interesses. Amém, irmãos? Então é isso. Ainda, não devemos adotar em relação a qualquer ser humano na igreja, nem permitir que outros adotem em relação a nós, 3 tipos de atitudes. Eu vou colocar aqui esses 3 tipos de atitudes, tá? Então, a gente não deve, presta atenção, vou ler de novo, não devemos adotar em relação a qualquer ser humano, estamos falando de relações horizontais agora, na igreja, nem permitir que outros adotem em relação a nós, primeiro, uma atitude de dependência e desamparo, como a de uma criança para com o seu pai. Precisa tomar cuidado com isso. Às vezes as pessoas projetam a carência nas figuras pastorais ou de liderança, e elas simplesmente pegam uma dependência emocional que elas construíram em vida e jogam agora na figura dos líderes. E isso alimenta algo que a gente pode chamar de messianismo vocacional. Aquela sensação daqueles que estão no ministério, de que eles podem salvar todo mundo, ou de que eles podem fazer tudo por todo mundo. Isso não é bom, isso não é saudável. Amém? Nós devemos rejeitar o messianismo vocacional. Esse pensamento de que, olha, deixa as pessoas virem até a mim, eu dou conta de tudo, isso não é bom, tá? Agora, existem 2 lados que sustentam esse messianismo. Estamos falando da primeira atitude de dependência. Quais são esses 2 lados? Líderes que adoram a ideia de que podem ser messias dos outros, porque vivem uma experiência de ego massageado sempre que os outros se aproximam deles. E certo? Tem gente que gosta de ser acariciado, tem gente que gosta de, ser enaltecido. E isso alimenta esse sistema de messianismo vocacional, essa ideia de um super-herói. Igreja, irmãos, não é um local de poucos heróis. Igreja, ou deveria ser, a grande família de Deus, amém? Onde o que se identifica é o quê? As marcas de Cristo nas relações. Quem entendeu, diga amém. Agora tem um outro lado que alimenta isso também, que é o quê? Projetando a expectativa. Enfim, por outro lado, há liderados que adoram a ideia de poder projetar em alguém a expectativa de viver uma vida que ele sabe que não vai dar conta. Existe isso também, que é o outro lado que alimenta o messianismo. A pessoa olha e ela idolatra, enaltece a figura de alguns líderes, não precisa nem ser pastor, ok? E ela fica imaginando, puxa, como eu queria ser essa pessoa, ou como eu gostaria de ter o que ela tem. Certo? Isso vai alimentando esse messianismo vocacional e vai descolando, irmãos. Vai gerando ruptura. Vai gerando ruptura. Que tipo de ruptura? Da comunidade para os pastores. Como se os pastores tivessem uma autoridade espiritual distinta, que eu já disse que não existe nas escrituras. Como se eles tivessem uma unção que os outros não têm, sendo que a unção procede do santo. Amém? Sendo que o alvo de Deus é que basicamente nós celebrássemos a unidade. Unidade não é uniformidade. Igreja não é um local de pessoas perfeitas. Quer o seu amém bem forte? Então, o que nós estamos buscando aqui é nos parecermos com Cristo. E nesse processo vai ter atrito. Nesse processo a gente vai se ajustando. Nesse processo a gente vai aprendendo como contribuir. A gente vai aprendendo a dosar. Faz parte. Amém? Agora, o que nós não podemos é permitir essa expectativa de messianismo pastoral. Olha, esses poucos aqui, eles simplesmente são espetaculares. Eles detêm todo o conhecimento. Eles pregam tudo. Isso é margem para seita, irmãos. Isso é margem para seita. É margem para um comportamento de bando, de manada. Esse comportamento ele não é aceitável para uma igreja. Porque a igreja tem que ter reflexão, a igreja tem que ter senso crítico. Glória a Deus, irmãos. E por aí nós caminhamos. Então, essa primeira atitude que eu disse é uma atitude de dependência e desamparo. Nós não podemos permitir que pessoas tenham essa atitude em relação a nós e nem nós devemos ter em relação aos outros. Então, isso é uma missão de toda igreja. Nós podemos ser interdependentes? Amém. Agora, as dependentes? Não, a nossa dependência deve estar canalizada em Deus, irmãos. Ele é a figura central. Então, se as nossas relações não estão canalizando a nossa dependência ao Senhor, fatalmente nós estaremos entregando as nossas vidas não como ovelha em favor do próximo, mas como ídolo. E isso é extremamente problemático. Isso acontece de maneira suave, como eu disse, dos 2 lados. Segundo tipo de atitude que nós devemos tomar cuidado, uma atitude de obediência servil, como a de um escravo para com o seu senhor. Como eu disse, tem pessoas que dizem, não, ovelha boa, ela obedece calada, né? Só fica quieta e obedece. Não é bem por aí.
E isso também é margem para manipulação, é margem para autoritarismo. Irmãos, olha o tanto que o nosso país vem sofrendo com escândalos de abusos no ministério. Não é triste? Eu fico entristecido, irmão, fico mesmo. Claro, a gente quer que a pessoa pague a pena, mas eu fico entristecido. Por quê? Porque o povo brasileiro, ele não vai interpretar uma dinâmica assim, puxa vida, olha só, né? Infelizmente, esse ministério, essa pessoa se corrompeu. No entanto, nós temos aqui um modelo saudável que sustenta a sociedade. As pessoas olham para aquilo e já estigmatizam. Está vendo? Igreja tudo é assim. Não é verdade, irmãos? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Todos os ramos são assim? São também. Se a gente pega, por exemplo, em questão da política, né? No Brasil é tão sofrível a questão política que a gente associa rapidamente político com corrupção, né? É bandido, é vagabundo e etc. E não é bem assim. Existem políticos bons, existem gente que está fazendo boa política. Só que vai massificando as transgressões e a gente vai associando diretamente. Olha, se está nessa área é por conta disso. E o Brasil vem sofrendo com isso. Agora, esse sofrimento de líderes, né? Autoridades que estão... infelizmente incorrendo em manipulação, controle, abuso, né? Tem um nome, abuso ministerial nas igrejas. Tomar ciência disso, irmãos, é importante. É como se Deus estivesse colocando um farol nesse caso, entende? Trazendo luz para a bagunça. Você quando chega na sua casa, entra no seu quarto e está bagunçado, se você não acende a luz, você não sabe por onde começar a arrumar a bagunça, né? Então, ao mesmo tempo que nos dói, puxa vida, olha só, né? Mais um caiu, mais um se corrompeu. Por outro lado, é bom, a luz se acendeu. Então, vamos começar essa faxina. Senhor, me coloque nesse processo de participar dessa arrumação. Amém, gente? Então, não é obediência servil, cega. Faça isso, faça aquilo. Eu já disse aqui de casos que acontece, irmão, de tempos em tempos, onde as pessoas projetam nas figuras pastorais a decisão final de tudo que elas vão fazer. É uma situação no começo da igreja bem emblemática, me ligaram, pastor, é o seguinte, eu estou te ligando porque eu estou aqui na concessionária. Tudo bem, e aí? Compro ou não compro? Eu vou lá saber, minha pergunta é, tem ou não tem dinheiro? Amém? É a mesma coisa, não sei, que conversa é essa? Não, é para saber, o senhor é autoridade espiritual na minha vida. Pode parar com isso aí, pode parar com isso aí, tem isso não. Meu amigo, é simples, você tem dinheiro para comprar? Não, então some daí, acabou. É isso que você precisava para abrir os seus olhos? Não existe isso. Então, peraí, você precisa de uma palavra do pastor abençoando a sua atitude de compra, e que muitas das vezes é para cobertar a sua responsabilidade. Isso é maluquice, irmãos. Isso é insanidade. Igreja não é para isso. Amém? Ponto. Aí foi bom, foi benção, o assunto ficou cômico e ficou tudo bem. Não comprou. Aleluia. Amém? Terceiro ponto. Uma atitude de aquiescência crítica. Eu vou explicar o que é isso. Como a de um aluno para com o seu professor. O que é isso? É o liderado, a ovelha, que ele se sente assim completamente constrangido de apresentar qualquer posição contrária. Isso é problemático, irmãos. Se sente ameaçado, se sente mal de apresentar uma discordância. Isso não é bom para a comunidade, irmãos. Glória a Deus. Porque ninguém detém a revelação completa. Ninguém. Então, é num ambiente de discordâncias e críticas que eu estou dizendo de coração, amém, gente? Estou falando crítica de ficar perturbando, causando... Crítica de, poxa, olha, não concordei com isso, questionei aquilo. Vou fazer uma ressalva aqui, olha só que interessante. Eu não sei vocês, tá? Mas hoje, eu achei o som da nossa igreja adequado. Eu não sei vocês. Eu não gosto de som alto, eu gosto de som mais baixo. Mas vamos dizer assim, antes o som mais alto eu não ligava muito, até que alguns irmãos me chamaram. Senhores e pais de crianças especiais. Pô, pastor... Tem como a gente maneirar no som, porque, puxa vida, eu não consigo acompanhar, para mim irrita. Falei, cara, graças a Deus, eu não estava enxergando esse ângulo, eu nem estava prestando atenção nisso. Estão acostumados, né, em igreja, e lá, e eu venho de um passado de pastoreio de jovens. Você sabe que pastoreio de jovens, eles não sabem escutar música baixa, meus irmãos? Eles não sabem, não existe volume baixo, é só loucura. Tudo bem, brincadeira, né, gente? Mas eu não percebia isso, e aí eles ponderaram, pô, pastor, de coração, não consigo, me irrita, ou então me desperta ali uma crise, então, para, vamos aprender, essa crítica foi importante. Quem está entendendo, gente? Olha só, recentemente, aí falava, pô, pastor, seguinte, pô, eu gosto muito do design da igreja, legal, mas tem como ter uma luzinha lateral, porque senão eu tropeço. Pai, cara, você está coberto de razão, cara, falha nossa. Então, isso, não espere que tudo vá brotar da cabeça de quem está aqui, amém? E isso demonstra o quê? Na minha opinião, sente pertencimento. Sente pertencimento. Já teve situações de pessoas trazerem, vamos supor, ideias e sugestões para ela que não tinha cabimento nenhum, amém? Por exemplo, chegaram uma vez, isso foi mais de uma vez. Pô, pastor, a experiência do Baso é o nosso curso de membresia, ele é maravilhoso. Mas é o seguinte, pastorzão, acho que a gente podia ter um negócio mais forte para a cura interior assim, entendeu? A gente podia escrever os pecados, queimar numa fogueira. Eu falei, calma.
aqui isso não vai acontecer. Mas o coração do irmão era de ajudar, irmão. Quem está entendendo? Óbvio, eu falei assim, cara, você mal chegou na igreja e está sendo propositivo dessa maneira, pelo amor de Deus, caminha junto com a gente. Está sendo propositivo, ele gerou um senso de pertencimento, de, pô, eu quero ajudar. E estou falando de pessoas que tiveram esse tipo de atuação e hoje contribuem assim poderosamente para várias estruturas da igreja. Por quê? Adotaram uma postura propositiva. Ou seja, eles não foram aquiescentes criticamente. O que é isso? Eles não ficaram lá passivos. Estou vendo tudo errado. Estou aqui, né? Se ninguém me chamar, não participo, né? Se ninguém pedir minha opinião, não dou. Irmão, você está num movimento chamado igreja. Uma das coisas que mais, vamos dizer assim, maculou a mentalidade das pessoas nos últimos anos, e eu falo isso com grande dor no coração, é esse pensamento capitaneado por alguns líderes muito famosos no Brasil, alguns de igreja e outros não, do tipo, cuida da sua vida, não é? Sendo que a Bíblia é explícita em dizer, cuide da vida do outro. Óbvio que não é um cuidado de ser intrometido, amém? Nem de manipular e tutelar que a gente está dizendo, mas de cuidar no quê? De me sentir responsável. Então esse pensamento maculou o imaginário evangélico brasileiro. Vai cuidar da sua vida, não enche o saco, vai cuidar da sua vida. E tem gente que acha bonito, usa pulseira, camiseta, paga 10 mil, amém? Não dá, irmão, isso é bizarrice. Isso é o anticristianismo. O cristianismo é o que? Se responsabiliza pelo próximo. Mas ele dá trabalho, ande 2 milhas com ele. Mas dá muito trabalho, ande 10. Quem não define a milha não é você. Amém? Mas não gostei. Mas é igreja, irmão, amém? É igreja, é que não é um hall empresarial que a gente fala assim, ó, não deu certo. Baixou a produtividade, sai fora. Não, igreja que é igreja, ela não está focada em cultura de performance. Amém, irmãos? É uma família. Pensa lá, filho, joga o lixo lá fora. Aí jogou tudo errado. Então, por favor, se retire, nunca mais volta da minha casa. Você é incompetente. Não, irmãos, preciso dizer uma coisa. Cristo, ele não veio para performar, ele veio para morrer, irmão. Amém? Ele veio para morrer. Então a disposição de quem, como Cristo, participa de uma igreja é de morrer em favor do próximo. Glória a Deus. É isso. É isso. É a nossa disposição, morrer em favor do próximo. Você está aprendendo alguma coisa ou não? Então, para que isso, é um senso de pertencimento. Quando você dá um passo a mais, fala assim, poxa, eu pensei nisso, eu pensei naquilo, olha, queria contribuir com isso. Não existe a obrigação do outro lado de aceitar tudo que você fala. Amém, irmão? Sejamos maduros. Mas o simples fato de você se colocar, se apresentar de maneira propositiva, isso demonstra o quê? Eu pertenço a esse negócio. Eu faço parte dessa comunidade. Eu tenho algo a agregar. Eu tenho algo a ser falado. Eu acredito que a nossa igreja foi aprendendo a ser uma igreja mais humana, especialmente por conta do zelo dos irmãos. Esperar que tudo saia de uma mente brilhante, irmãos, não vai acontecer. Não vai acontecer, e nem é saudável. Essa centralização de ideias, de poder e etc. Amém? Então, quando a gente participa, a gente traz. Posso trazer outra? Eu gosto de trazer essas marcas da comunidade. Teve um irmão que chegou e falou assim, pastor, teve uma vez, lá quando a gente estava no centro ainda, e foi feita a formatura do Bases, e foi permitido convidar os familiares. Mais uma vez, Base é o nosso curso de novos membros. Falei, aham, e aí? Ele falou, então, eu fui lá como convidado, e aquilo transformou a minha vida. Ele falou assim, mas nunca mais chamou os familiares, agora é só os membros. Falei, nem tinha parado para pensar nisso. E ele falou, e na mesma semana eu conversei com a liderança, falou, cara, vamos voltar a fazer isso? Vamos! A gente voltou a fazer isso, e foi uma ideia simplesmente fantástica, irmãos, amém? E aí na formatura dos novos membros, vem a família de todo mundo, é aquele movimento, ou seja, uma percepção de alguém que faz parte da comunidade. Poxa, irmãos, para você sugerir algo, ou para você criticar algo, para você apresentar algo, isso demonstra que você tem senso de pertencimento. Pastor, eu carrego aqui uma crítica, o que eu faço com ela? Então vamos lá, a linha é tênue. Se a partir dessa crítica você já atravessa a linha e começa a compartilhar, até mesmo com a sua esposa, criticando, aí você está pecando, irmão, amém? Então, diante de uma posição crítica, o que você deve fazer? Leva adiante, leva para quem de direito, para quem realmente vai fazer parte de uma resposta para ti. Quem está entendendo aqui? Pô, estou com uma discordância. Venha, fala. Talvez você não está enxergando o ângulo adequado. Talvez aquela pessoa fale assim, ó, deixa eu te mostrar, é por aqui que a gente está enxergando. Certo? Ou então, muitas das vezes, isso acontece muito. Pô, pastor, pensei nisso. Perfeito. O que você está falando, a gente concorda em gênero, número e grau. A partir de hoje, isso que você diz está tão bem aceito, tem base bíblica e é o ideal da nossa comunidade. Mas é um ideal. Então, do nosso real para o ideal, vai levar um processo, vai levar um caminho. Eu disse hoje na reunião do Ministério Infantil, e volto a dizer aqui para vocês. É diferente você manobrar um jet ski de manobrar um transatlântico. Nossa, pastor, quantas experiências você tem na vida. Eu nunca manobrei um transatlântico e nem um jet ski. Amém, irmãos? Mas deve ser assim. Mas no jet ski você faz uma virada curta e rapidamente você já muda o eixo. Num transatlântico não é assim?
Eu imagino que seja, meus irmãos. A volta é maior, fisicamente é impossível seja tão rápido quanto o jet ski. O que eu quero dizer com isso? Quando a comunidade cresce e a gente vai adotar uma nova estratégia, ela leva tempo para ela se consolidar. Amém? Tem decisões que nós tomamos em janeiro, que a gente está começando a ver a consolidação agora. Faz parte do processo. Glória a Deus. Amém. Então repete comigo assim: rejeitemos o messianismo vocacional. Perfeito. Vai lá para Hebreus capítulo 3, verso 13. Hebreus 3,13. Você está aprendendo alguma coisa? Hebreus 3,13. Bom, irmãos, eu não tenho o costume de ler apenas um versículo ou pensar, vocês sabem disso, eu gosto de explicar todo o contexto, mas por uma questão de tempo não dá. Então, esse texto que a gente vai retirar, a gente vai pegar de maneira muito básica e explícita o que ele está falando, sem ferir todo o contexto, ok? O contexto aqui vai falar sobre descanso, sobre um tipo de descanso do Senhor, vai falar sobre 3 tipos de descanso distintos, pegando a figura do sábado, mas a gente vai pensar aqui, sem ferir o contexto, Hebreus 3,13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros. Em algumas Bíblias vai dizer, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, basicamente aqui, o autor de Hebreus, que não se sabe exatamente quem é, ele vai dizer da seguinte maneira: olha, existe uma necessidade de que nós nos exortemos, e aqui não está falando apenas de líderes e liderados, mas está falando de um comportamento comunitário. Nós precisamos disso. Encorajamento mútuo, exortação mútua. Exortar não é brigar, irmão. Exortar é trazer para perto. Amém? Porque nós amamos, nós exortamos. Exortação não é bater, ofender e empurrar para longe. Exortar é, se necessário, ser duro e incisivo para trazer para perto. Se aquilo que você chama de exortação empurra para longe, não é exortação. A exortação gera um fruto, que é a proximidade. O autor Paul Tripp, sobre esse texto, vai dizer: o mandamento de Hebreus nos diz que, devido ao pecado remanescente, nossa capacidade para o auto-engano é tão grande que precisamos de intervenção regular, até mesmo diária. Certo? Nós ainda lidamos contra essas questões da inclinação para o pecado. Não é verdade, irmãos? Ou tem alguém aqui que já está totalmente glorificado, sem problema nenhum na carne? Nós temos essas tensões diárias. Nós temos um lado da carne que ela se inclina para o pecado constantemente. Então, ou seja, nós temos ainda em nós uma tendência ao auto-engano, ao mesmo tempo que a vida de Deus está em nós, nos trazendo para a segurança, para o que é são, para o que é seguro, saudável. Mas é justamente por conta dessa tendência ao auto-engano que nós precisamos de ajuda, irmãos. O local de segurança para uma ovelha é próximo do bom pastor em meio ao rebanho. E esse papel de exortação, ele se dá uns aos outros. Então tá. Nós todos precisamos deste ministério, entre aspas, de intervenção, em que alguém interrompe nossa conversa particular e nos ajuda a nos enxergar com exatidão bíblica maior até o fim do pecado. Mas quando uma igreja local faz suposições erradas sobre o seu pastor, não o convidando para uma cultura de fraqueza amorosa, e permite que ele viva em separação funcional do corpo de Cristo, ele não será o receptor da intervenção do tipo centrado em Cristo e resgatadora de corações de que todo pastor necessita. O que o Paul Tripp está destacando aqui da obra Vocação Perigosa? Ele defende ferreamente que os pastores precisam se apresentar vulneráveis. Eles precisam demonstrar que eles não são super-heróis, de que eles também devem receber de cuidado. Amém, irmãos? Disse isso na mensagem passada, volto a dizer, aqui graças a Deus, eu e minha família, a gente se sente muito bem cuidados por todos vocês, é um zelo, enfim, poderia ficar aqui falando, a gente é muito grato pela maneira como a igreja lida conosco, a diretoria representa muito bem a igreja, zelando a gente, está tudo bem. E isso é importante, porque se há uma separação funcional, nós temos um problema. Então, muito desse rito clerical exagerado, que é o quê? Eles são os sacerdotes iluminados, e nós não. Eles são os detentores da revelação, e nós não. Isso vai gerando uma separação funcional. E a gente vai pressupondo que quem está nas plataformas tem autoridade espiritual maior, é mais ungido, e são pessoas que não quebram por nada. E isso é um pensamento equivocado. E quando, eu vejo, irmãos, a gente lida com muitas situações. Às vezes um pastor entra num estágio de transtorno ansioso, num esgotamento, num transtorno depressivo, rapidamente as pessoas associam isso ao quê? Pouca fé, pouca espiritualidade. E isso é uma tremenda mentira. Amém? Uma das coisas que eu acho mais bacanas do que a gente tem construído ao longo de 6 anos, tem sido a habilidade de saber esperar o tempo de cada um. Nós temos pastores aqui, eu posso falar isso com orgulho, irmãos, para nós não é motivo de vergonha. Pastores aqui que tiveram, em 6 anos, tiveram que tirar licença de 1 ano, 2 anos.
porque tiveram enfrentamentos psicológicos. E graças a Deus tivemos a sabedoria de esperar por eles. Entende? Não recriminá-los por falta de fé, etc., mas esperar por eles. E é uma alegria muito grande ver que existe uma postura de não desistência. Amém? E é importante que a comunidade entenda isso. Uma pessoa que está lidando com um transtorno psicológico, não significa, irmãos, que ela não leia a Bíblia, não significa que ela não ore. Desculpe, isso é um pensamento muito primitivo, primitivista, equivocado, enfadonho mesmo, assim, sabe? De falar, a pessoa não tem fé, por isso que ela está desse jeito. Não é bem assim, irmãos, não é bem assim. A gente vive numa geração cansada, né? Como diria o autor coreano, uma geração cansada, a sociedade do cansaço. A gente vive numa geração líquida, como diz o Bauman. A gente vive numa geração superficial, a gente vive numa geração imediatista, a gente vive numa geração hiperconsumista, a gente vive numa geração de sobrecarga informacional. Irmão, tudo isso colapsa, gente. Amém? Então, nós precisamos cuidar uns dos outros. E aí a questão, o autor aqui, o autor de Hebreus, agora voltando para ele, vai dizer assim, durante o tempo que se chama hoje, diga hoje, nós precisamos de uma pastoral para hoje. Nós precisamos de uma pastoral, ou seja, de um modelo de igreja pastoral, não é para amanhã, é para hoje. Falamos aqui sobre rejeitar o messianismo vocacional, mas eu quero tocar em alguns pontos, e em nome de Jesus vai dar tempo, sobre como a gente pode atingir esse modelo. Começamos por esse, rejeitando o messianismo vocacional, ou seja, a igreja não pode ser de poucos heróis, tem que ser uma comunidade de compartilhamento. Perfeito. Um ponto que eu quero destacar aqui, para que nós possamos ser uma igreja do hoje, a gente precisa aprender a olhar para o passado. Mas espera aí, pastor, tudo que a Bíblia diz é sobre não olhar para trás, né? Esqueça as coisas para trás ficam, né? A gente se acostumou a tratar o passado sempre como se fosse algo maligno, como se fosse algo ruim. E a Bíblia não traz dessa maneira. A Bíblia traz um paradoxo para nós. Ao mesmo tempo que ela diz para nós, esquecermos das coisas que para trás ficam, e isso aqui geralmente está associado ao quê? Pecado, transgressão, uma vida deliberada na desobediência. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer para nós, e temos vários salmos, Salmo 119, 52, Salmos 34, verso 1, você vai perceber o que? Olha, a gratidão pelos feitos do Senhor, pelo que Ele fez. Ora, nós podemos ser gratos pelo que Ele fez. Então eu não posso ter essa relação com o passado de guerra. Não, eu tenho que saber olhar para o passado e observar os grandes feitos do Senhor. E no que diz respeito a uma pastoral para hoje, eu preciso olhar para o passado. Tem coisas que nós vamos olhar na história da igreja, na boa tradição da igreja. Existe uma confusão entre tradição e tradicionalismo. Existe a boa tradição da igreja, irmãos, amém? E na boa tradição a gente vai aprender muita coisa bacana. Na boa tradição a gente vai olhar para o passado e falar assim, uau, isso aqui transcendeu a época, isso aqui transcendeu as gerações. Olha só que importante essa postura, esse comportamento. Amém, irmãos? Olha só, como foi a igreja no período pré-guerra, pré-guerras mundiais. Como foi o comportamento da igreja pós-guerras mundiais. Especialmente após a segunda, aquele esfriamento global na igreja, aquela sensação de, puxa, a sociedade é irrecuperável. Até que há 50 anos atrás vão se levantar um grupo de homens, liderado aí por John Stott, um anglicano inglês, e Billy Graham dos Estados Unidos. E aí cria-se o Pacto de Lausanne. E o que eles falam? Vamos voltar a evangelizar, vamos voltar a sair pelas nações e pregar por todo mundo, amém? Mas eles vão dizer também, mas nós temos que ter responsabilidade social. Não dá para a gente chegar em locais inóspitos, hostis, e simplesmente ignorar que a pessoa precisa de um prato de comida. Então começa a se pensar num evangelho que seja integral para todo indivíduo. A catolicidade da igreja foi sendo recuperada. O que é catolicidade? Uma mensagem que seja para todos. Estou falando de catolicismo romano. Catolicidade, uma mensagem que seja para todos. Uma igreja que seja una, que seja santa, que seja apostólica. O que é isso? É o credo apostólico, escrito lá, 3º século. Olha que bacana isso, olha que lindo. Ou seja, existe uma boa tradição. Existem coisas que nós vamos olhar para a história e falar assim, é isso, eu estou me deparando com o enfrentamento do presente, mas a própria história está me demonstrando o caminho que eu devo ou não seguir. Amém, irmãos? De uma maneira ou de outra a gente percebe que a história se repete, né? De ciclos em ciclos, com personagens distintos e com ferramentas distintas. Mas o comportamento do ser humano, ele é cíclico, não é? Hoje a gente está vivendo aí a saturação do modelo pós-moderno, a saturação desse modelo que é fluido, esse modelo que é superficial, onde se questiona verdades fundamentais. A gente está vivendo esse momento, onde a sociedade está percebendo que é insustentável um modelo onde simplesmente eu relativizo a verdade. Não dá, aí agora está voltando, é o pêndulo social, está voltando por quê? Uma busca pelo que é clássico, uma busca por aquilo que é mais estruturado, que já foi validado pelo tempo. O que significa isso? É o movimento da sociedade. A igreja já passou por isso inúmeras vezes, irmãos, inúmeras vezes. Sabe, eu fico observando às vezes o pessoal, né, que gosta mais de rede social. Isso é absurdo, a gente está vivendo isso e aquilo, estamos sendo perseguidos. Irmão, vamos olhar para a história primeiro, amém?
Vamos olhar para a história, vamos entender o que de fato é perseguição. Não estou dizendo que você não esteja sendo, mas talvez você está fazendo um alvoroço, sendo que você tem uma liberdade de culto, de manifestação religiosa, que, vamos dizer assim, era algo sonhado, desejado, e pessoas morreram para que a gente atingisse isso. Amém? Então, a história nos ajuda a ser uma igreja para o hoje. A história nos educa para nos demonstrar uma pastoral para o hoje. Amém? Outro ponto, igrejas saudáveis. Elas fazem leituras culturais. Repete comigo, leitura cultural. Então isso é o conhecimento do fator cultural. Nós estamos inseridos em um contexto, e nós como igreja, para uma pastoral para hoje, a gente precisa fazer o quê? Saber fazer as perguntas desse tempo. E não rejeitar que essas perguntas vão chegar. Irmãos, eu nunca pensei na minha vida que dentro do meu gabinete pastoral eu tinha que estar tratando sobre aposta esportiva. Amém? Eu nunca imaginei na minha cabeça, nos últimos 20 anos, que o PIB brasileiro e a economia brasileira está sendo colapsada por conta de aposta em jogo. Você está entendendo? Eu nunca imaginei que a gente ia chegar nesse ponto, que hoje a população mais pobre está sofrendo violentamente por conta de jogo como é que é o nome do animal, do bicho? Está sabendo, né? É do tigrinho, amém? Foi só para provocar. Todo de jogo de tigrinho. Nunca imaginei isso, irmãos. Nunca imaginei que as pessoas que, talvez pela sociedade, rejeitar um modelo de cassino, depravado, etc., agora vai absorvendo para dentro do celular como se fosse a coisa mais comum. Eu nunca imaginei isso, irmãos. Nunca imaginei que ia haver lá a estatística econômica brasileira pendendo e sendo desequilibrado por conta de jogo, de aposta. Isso é impensável. Então a gente precisa fazer as perguntas para hoje. Por que as pessoas estão procurando isso? Porque esse imediatismo colapsou. O que está acontecendo? Então uma pastoral para hoje precisa estar disposta a fazer essa leitura cultural. O autor Francis Schaeffer, no livro A Morte da Cultura, ele vai dizer: a cada nova geração a igreja tem o desafio de aprender a linguagem daquele povo, daquela geração. Então olha só isso aqui, irmãos, presta atenção que isso é maturidade. Eu preciso olhar para o passado e ver os enfrentamentos, as boas respostas, absorver aquilo. E eu preciso olhar para o presente e fazer uma leitura da cultura. Eu preciso fazer uma leitura contextual. Eu preciso entender qual é a linguagem. E não é que significa que eu vou me adequar a ela. Amém? Mas eu preciso fazer as perguntas certas. Às vezes eu estou fazendo as perguntas erradas. Às vezes eu estou num tom de linguagem, numa modalidade de idioma social que as pessoas não entendem mais. Então a igreja ela precisa ter esse diálogo cultural. Glória a Deus. Isso não significa se sujeitar, fazer o que todo mundo está fazendo. Não é isso, mas eu preciso pelo menos me questionar. Glória a Deus. Então olhar para o presente e ter minimamente o interesse de ler a realidade, de saber que mundo é esse que a gente vive, quais os temas que nos interpelam, as características que nos cercam, assuntos que suscitam nas nossas ovelhas questionamentos. Olha o avanço em 2000 anos, irmão, presta atenção, isso não tem absolutamente nada a ver com, vamos atualizar a Bíblia. Desculpa, irmão, isso é maluquice, sandice, amém? Não tem nada a ver, mas eu preciso assim, o texto bíblico hoje, com a sua carga de revelação, e eu tratei isso no mês passado. A Bíblia, ela nos alcança, a mensagem dela nos alcança, mas ela não foi escrita diretamente para nós. Ela fala conosco, mas ela foi escrita diretamente para aquele povo do primeiro século. Amém? Cartas para igrejas que existiam, então eles tinham um enfrentamento cultural. Eu primeiro preciso entrar no contexto deles, entender como a mensagem chega para eles, e aí eu faço a tradução para o meu tempo presente. Deu para entender ou não? Perfeito. Então, por exemplo, a gente vive hoje num tempo, vamos pegar questões da mulher, por exemplo, né? Questões da mulher. A mulher cresceu, floresceu em sociedade, irmãos. A própria Bíblia sempre suscita aí a dignidade da mulher. Mas socialmente se tornou um tempo de conquista. E não estou falando sobre feminismo nem nada disso. Mas houve uma mudança, a postura da mulher na sociedade. Aí eu vejo alguns irmãos incomodados em reconhecer que criou-se um pensamento, irmão, que simplesmente não existe nas Escrituras. A Bíblia em nenhum momento vai dizer que o homem é o sacerdote do lar. A Bíblia deixa muito claro que todos nós somos sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versos 4, 5, 6 vai dizer: porque todos fomos constituídos reis e sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 vai dizer que todos nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. O marido pode liderar a casa? Amém, creio que deva, mas sacerdócio, irmão, olha que disrupção da realidade. Uma das defesas de Lutero, da Reforma Protestante, é o quê? Sacerdócio universal. Todos nós temos acesso e representatividade diante de Deus. Aí pela igreja muitas vezes não entender esse progresso, aí se agarra em coisas que não fazem o menor sentido. Não tem nem texto bíblico para você defender isso. São papéis distintos, mas sacerdócio, irmão. A gente vem de um modelo de sacerdócio de Arão, levítico, araônico, exclusivo de uma linhagem, e chega em Cristo e todos nós somos sacerdotes. Meu filho é adolescente, creio em Jesus, sacerdote. Amém?
papéis distintos, um de liderança, outro não, mas sacerdócio, percebe? Então a gente precisa fazer essa leitura, e isso não mudou com a cultura, tá? Isso aqui eu só estou trazendo um fato, que às vezes as pessoas demonstram distante do texto bíblico, para dialogar com a cultura. Então qual é a cultura que a gente vive? A gente precisa fazer os questionamentos. Por que as pessoas estão nessa indefinição sobre quem elas são? Por que as pessoas estão se sujeitando a questões cada vez mais rápidas de dinheiro? Você precisa fazer essas perguntas. E onde nós vamos encontrar essa resposta? Na palavra de Deus. Para se adequar? Não, irmãos, para ter o correto enfrentamento. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que estabilidade, equilíbrio nós encontramos em Cristo Jesus. Agora, se a gente não aprender a interpretar a cultura, nós não vamos conseguir ter um mínimo de contato. Você está entendendo? No contato a gente traz a palavra e traduz a palavra para o tempo atual. Não é atualiza a palavra, é traduz. Pega uma linguagem, estabelece o princípio e traz ele para o dia de hoje. Por exemplo, você pega redes sociais. É errado uma igreja usar a rede social? Claro que não. É errado você usar a rede social? Claro que não. Agora, é uma bizonhice tamanha você ter um comportamento de manada que você acha que você tem que opinar sobre tudo, irmãos. Hã? Isso é uma bizarrice. Tem gente que pensa em rede social, eu tenho que comentar sobre todo mundo. Todo mundo, todo mundo. O Silvio Santos é exceção, está liberado, amém? Quer comentar sobre tudo, tudo. Aí negócio da Olimpíada, eu vou falar. Aí geralmente, olha, as pessoas estão me perguntando no meu direct, 2 pessoas, amém? 2, eu estou assim, minha vida está complicada com tantas perguntas. Você não é obrigado a falar de tudo, a emitir opinião sobre tudo, mas é um ritmo. Então você precisa ler, as pessoas estão desesperadas em manifestar opiniões. Eu vou me adequar a isso? Não tem necessidade, sabe, não precisa. Mas eu preciso entender que eu preciso trazer não apenas as respostas rápidas, certo? O mundo está desesperado por resposta rápida, eu não posso aceitar isso. Eu tenho que trazer as respostas certas, mas ainda assim não é suficiente. Eu preciso trazer as respostas sábias. Amém? Aí ok. Então é errado manejar a rede social? Claro que não. Numa pastoral para hoje é necessário a gente se comportar, a gente ter um posicionamento social nas redes. Glória a Deus, irmãos. Mas de qualquer jeito, ignorando a sabedoria? É óbvio que não. Amém. Posso terminar, irmãos? Disposição ao diálogo. Repete comigo, disposição ao diálogo. Precisamos aprender a dialogar. Eu quero trazer aqui uma fala do pastor Daniel Guanais. Ele diz da seguinte maneira: conversar é pedagógico, é no diálogo que os ângulos são revelados. O fanatismo ocorre quando apenas a nossa luz é vista por nós mesmos. Precisamos que outras luzes incidam sobre nós. É no diálogo que aprendemos a nos sensibilizar com dores e histórias que antes não conhecíamos. Reconhecer que não sabemos de tudo, que há outros que sabem mais sobre outros assuntos. Glória a Deus, irmãos. Então, para uma pastoral para hoje, a gente precisa estar aberto ao diálogo. E mais uma vez, diálogo não é subserviência ao ritmo da cultura. Diálogo é diálogo, irmãos. Diálogo é diálogo. Se hoje você não consegue dialogar com pessoas que têm posicionamentos políticos contrários ao seu, a tua espiritualidade é extremamente frágil, irmãos. Se você enxerga a sociedade apenas por 2 lados, direita e esquerda, desculpa, você não está cooperando com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele não tem esse sistema binário, ideológico partidário dos últimos 200 anos. A nossa ótica é de Cristo. Amém? Então a gente não vê um militante, a gente vê o quê? Um irmão que está perdido. Seja para que lado for. A gente não olha e fala assim, olha lá a prostituta. Não, olha a minha irmã, que não conhece quem ela é. Por isso que ela está sujeitando a ser uma coisa que Deus não criou ela para ser. Amém? Uma pastoral para hoje vai olhar para esse povo que está, poxa, em situação complexa e dizer assim, ei, peraí, o pão que chegou para mim também é para ele. O pão é nosso. Porque senão, irmão, sabe o que vai virar? A gente vai virar um modelo de igreja sem Jesus dentro. Sabe uma das cartas pastorais e circulares em Apocalipse? Eu estou à porta e bato. Geralmente a gente usa para falar o quê? Olha, Jesus está batendo na portinha do seu coração. Tem até música infantil, amém? Não é? Ok, eu entendo que a gente fala sobre Jesus bater na porta do coração, né? Ele quer entrar. Mas vamos parar para pensar, é uma carta para uma igreja. Jesus está tendo que bater na porta de uma igreja, porque ele está do lado de fora. Isso é problemático. Então é possível viver um tipo de igreja que Jesus está do lado de fora? É possível. Quando a palavra de Deus vai falar sobre João Batista, vai dizer que ele é a voz daquele que clama no deserto. Isaías vai dizer, voz que clama. Os evangelistas vão dizer, voz do que clama. Fazendo um resumo da espiritualidade naquele tempo, do 1º século, fica muito claro que a presença de Deus não estava no templo. Então olha só que interessante, no começo da caminhada de Jesus, a presença fora do templo, daquilo que era considerado espiritualidade para o povo de Israel. E quando vai emitir uma carta pastoral, Jesus batendo na porta do lado de fora.
que significa? É possível viver em tribo, mas não viver em comunidade. É possível viver como bando, mas não viver como igreja. Então só o ajuntamento em si não resolve, precisa da presença. E como que isso vai sendo costurado? Diálogo, irmãos. Nós precisamos aprender a sentar com as pessoas. Amém? Minha última fala. Eu estava ouvindo esses dias um fórum que estava tratando sobre uma igrejas não pastorais. E esse pastor, em determinado momento, ele diz da seguinte maneira, que ele conta, né, sobre um caso. Eu não entendi bem se era o caso, era ele em questão, ou se era um amigo dele, mas enfim, é um caso. Ou se era uma ilustração. Mas aquilo falou profundamente comigo. Ele falou assim, que um determinado pastor chegou um determinado irmão, e esse irmão chegou assim, poxa pastor, olha o mal que eu passei. E era uma situação bem grave, de abuso, sabe, uma situação de violência. Olha o mal que eu passei. Aí eu lhe pergunto, onde Jesus estava? E esse pastor de maneira sábia disse bem assim, Jesus estava lá o tempo todo, eu que não estava, ocupado demais com outras distrações. Jesus estava lá, mas quem não estava era eu. Eu creio para uma pastoral para os dias de hoje, onde nós nos tornamos presentes na vida das pessoas. Hoje a gente está entorpecido com as distrações. É melhor parar com essas distrações, irmãos. É mais sábio desacelerar e começar a investir seu tempo na vida das pessoas. Por menor que seja esse tempo, seja nos seus filhos, seja na sua esposa, para um pouco. Tem sido comum, eu pergunto para os casais, qual foi a última vez que você sentou para tomar um café ou uma água de coco? Não precisa ser cara, amém? Uma água de coco, você e sua esposa. Puxa vida, nem lembro mais. A gente precisa parar, irmãos. A gente precisa parar um pouquinho e aprender a valorizar o tempo que a gente tem um com o outro. Se a gente está falando de uma pastoral, a pastoral envolve tempo. Amém? E esse testemunho desse pastor, eu confesso que eu me preparei para trazer esse testemunho, porque quando eu ouvi, eu chorei, me emocionei. Jesus estava lá, mas me perdoa porque eu não estava, ocupado demais com muitos afazeres. Uma pastoral para hoje faz a reflexão devida e fala, você sabe uma coisa, eu estou ocupado demais com coisa demais, e eu preciso dedicar o meu tempo para manifestar as marcas de Cristo. Essa é a pastoral, esse é o modelo pastoral de igreja, onde nós cuidamos uns dos outros e nós dialogamos com o mundo, porque tem pão para todo mundo. Quem foi abençoado, dá uma glória a Deus bem forte aí do seu lugar. Vamos ficar de pé, pessoal. Deixa eu orar por vocês. Agora são 11h22, no nosso modelo de culto, agora o dirigente vai subir para estar encerrando o culto e emitir os avisos, e nós vamos encerrar cantando, amém? Então, hoje eu passei um pouquinho, eu passei mesmo, puxa, estava tão bom, aleluia, por mim eu ficava, passei um pouquinho do tempo, peço desculpas, mas o Gustavo já vai subir para estar encerrando. Eu quero orar por vocês, e aí ele assume. Por favor, irmão, se você puder, a gente está dentro do tempo, então se você puder permanecer, vai ser maravilhoso. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer pelo que o Senhor tem construído na nossa comunidade, pelo que o Senhor tem modelado em nós, lapidado em nós. E sim, Pai, é desafiador ser uma igreja que está disposta ao diálogo, ser uma igreja que faz leitura cultural, que se propõe a isso. É desafiador ser uma igreja que olha para o passado e aprende com o passado, sem saudosismo, mas coração aberto. É desafiador, Senhor, ser um modelo de igreja que a gente pastoreia de fato, e a responsabilidade de pastoreio não está restrito a alguns poucos heróis. Que o Senhor encontre em nós essa comunidade pastoral, que nós consigamos perceber esse toque pastoral uns aos outros, no zelo, no cuidado. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos sempre ser capturados pelo coração do bom pastor. Assim que eu oro. De olhos fechados, irmãos, ainda de olhos fechados, por favor. Momento de cumplicidade. Se você está aqui hoje e quer entregar o seu coração para o bom pastor, levanta bem alto sua mão, que eu quero orar por você. Você quer entregar sua vida para Jesus Cristo nessa manhã, graças a Deus. Pode ficar com a mão levantada. Fica bem alto para que a gente possa identificar. Amém, amém. Fica com a mão levantada. Quantos mais querem hoje entregar o seu coração para Jesus? Ou você quer voltar para os braços do Pai? Estava longe e hoje você quer voltar. Os irmãos ali, se os voluntários puderem chegar próximo deles. Há mais alguém no nosso meio que deseja hoje entregar a vida para Jesus, receber o perdão dos pecados, começar uma nova vida nele? Hoje é a oportunidade. Amém? É um dia chamado hoje. É uma pastoral para hoje. A salvação é para hoje. Então se você está aqui, quer voltar para os braços do Pai, levanta bem alto a sua mão. Estava distante, quer voltar, estava frio, hoje é a manhã de voltar. Alguns irmãos levantaram as mãos, nós vamos orar por eles, amém? Voluntário puder chegar, tem irmãos aqui também que levantaram as mãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua boa palavra alcançando esses corações. Muito obrigado, Pai, pela tua boa vontade, pela tua presença, que eles provem, Senhor, nesse momento, o perdão dos pecados, recebendo a nova vida em Cristo Jesus. Te agradecemos pela tua fidelidade, por isso nós estamos aqui, Pai.
O Senhor é bom em todo o tempo. Que esses irmãos sejam bem-vindos à nossa família de Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá um glória a Deus bem forte aí. Amém.